Olá, mulherada, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa Nutrindo com Equilíbrio, onde eu te ensino com base na literatura científica como nutrir seu corpo de forma inteligente, leve e sem radicalismo. Eu sou a Diana Temple, nutricionista e treinadora física, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre suplementação na mulher. Várias coisas muito importantes. O que é suplementação? Mitos que cercam a suplementação, quais suplementos são importantes aí de acordo com cada fase da vida da mulher, que é suplementação. Suplemento, gente, significa suprir alguma coisa que está faltando do nosso corpo ou complementar algo que não está atingindo a quantidade adequada dentro do nosso corpo. Nós só vamos suplementar quando está em falta. Quando nós não estamos conseguindo realmente atingir a necessidade do nutriente através da alimentação. Perguntas, mitos, assim, bastante comum, né? O suplemento causa ganho de peso. Na grande maioria, suplemento não causa ganho de peso. Por quê? Porque a maioria dos suplementos são micronutrientes, vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais, eles passam intactos pelo processo digestivo e não liberam calorias, entendeu? Na hora da digestão, porque eles não são digeridos, são direto absorvidos. Não tem como você ganhar peso tomando algum tipo de vitamina. Então, suplementos não causam ganho de peso, tá? Claro que depende do suplemento. Um suplemento de proteína, um suplemento de carboidrato, sim, se for um macronutriente, esse tipo de suplemento vai sim ser digerido, vai liberar calorias para o seu corpo e dependendo da forma que você estiver utilizando, ele pode sim contribuir para um ganho de peso, se a sua dieta não está adequada. Então, não é o suplemento em si que causa o ganho de peso. Mesmo esse tipo de suplemento, né, que é digerido, que libera calorias, ele só vai causar um ganho de peso se a dieta não está adequada. Então, se existe um consumo, um excesso no consumo desses nutrientes ou de outros macronutrientes nas outras refeições também. E causa ganho de peso é o consumo alimentar. Outro mito comum: suplementos causam ganho de massa muscular. Não. O que causa ganho de massa muscular é o treinamento físico mais a alimentação. E aí pode ser sim que este suplemento na alimentação, seja proteína, seja creatina, tá? O uso desse suplemento ele vai contribuir para melhorar o ganho de massa muscular. Mas o ganho de massa muscular, ele acontece através de um conjunto de ações. Então, um suplemento especificamente, ele não é capaz de causar ganho de massa muscular. Então, é o treinamento físico combinado com uma dieta adequada em proteína, enfim, que vai auxiliar no ganho de massa magra. Outro mito comum: quem já tem uma alimentação balanceada não precisa de suplemento. Depende. Pode ser sim que o fato de você ter uma alimentação super balanceada, você não precise realmente suplementar mais nada, mas mesmo tendo uma alimentação balanceada, é muito difícil atingir a necessidade de todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Seu estilo de vida muitas vezes não é capaz de promover a quantidade que você precisa do nutriente. E aí existe sim a necessidade de suplementação. Então, muitas vezes, algumas vezes, mesmo com uma alimentação super variada e equilibrada, o suplemento ele vai ajudar a prevenir e retardar algumas complicações. E pode ser sim que seja muito mais do que a diretriz. Por quê? Porque talvez você seja uma atleta, precisa de mais vitamina, faz muita atividade física. Pode ser que você tenha alguma condição específica de doença, ou você tenha uma doença inflamatória, autoimune. Mesmo que você tenha uma alimentação variada, pode ser que você mesmo assim precise de suplemento. Um mito que eu escuto muito é: multivitamínicos ajudam a aumentar a imunidade. Raramente. Geralmente, os multivitamínicos, eles vão simplesmente ajudar a complementar os nutrientes que estão em falta aí na dieta. Mas ele não é capaz de fortalecer o seu sistema imune. Se, por exemplo, você estiver com uma dieta inadequada e você estiver com um estilo de vida
inadequado. Um sistema imune deprimido, baixo, né, ruim, falho, que não está conseguindo combater vírus, bactérias, né, e você fica doente com frequência, dificilmente vai ser um multivitamínico que vai auxiliar nisso. O que que vai auxiliar? É uma dieta ajustada, uma dieta equilibrada, um estilo de vida melhor, então dormir melhor, reduzir um pouco o estresse. Não adianta nada a gente tomar um multivitamínico se a gente não ajustar outras coisas na nossa vida. Agora, se você ajusta a dieta, se você melhora a sua qualidade de vida e aí você introduz o multivitamínico, é óbvio que o seu sistema imunológico vai melhorar, vai ficar mais fortalecido. Um mito aí que cerca também a questão de suplementação. Suplementos nutricionais precisam de prescrição. Não, fica fora do balcão na farmácia ou então é vendido aí em casas especializadas de produtos naturais, por exemplo. Qualquer pessoa pode comprar suplemento, mas o que acontece? As pessoas tomam suplemento sem ter certeza o porquê que estão tomando, sabe? Ah, eu escutei a fulana falar. O perigo é tomar suplemento sem ter muita certeza se você precisa realmente desse suplemento. É muito importante consultar um profissional e geralmente os profissionais que trabalham com suplementação são os médicos, nutricionistas, nutrólogos, endócrinos, médicos especialistas como endócrinos, para orientar você, realmente fazer uma avaliação do suplemento que vai ser mais interessante para você incluir aí na sua alimentação, na sua dieta, no seu dia a dia. Outro mito também que eu escuto: cansaço físico pode ser falta de suplemento. Não. Cansaço físico é causado por um conjunto de coisas. Não necessariamente falta um nutriente, talvez faltam vários nutrientes. O cansaço físico pode ser por conta de estar dormindo pouco, por conta do excesso de trabalho, estresse, dieta inadequada, sim, não necessariamente é pela falta de algum suplemento. Precisa fazer uma avaliação mais criteriosa, entender a história dessa pessoa, né, para ter certeza o que precisa ser ajustado para melhorar esse cansaço físico, entendeu? Então, o cansaço físico não é falta de suplemento, é falta de ajustar uma alimentação mesmo, ajustar a alimentação, ajustar o estilo de vida, sono, é um conjunto de fatores. Quem que vai fazer esse ajuste, gente? É um profissional. E o profissional, ele vai avaliar se precisa de um suplemento. Com base em todos esses mitos aí que eu falei, eu quero saber de você agora que está me vendo aqui, que está assistindo essa aula, qual desses mitos que eu falei foi algo que você aprendeu, que é novo? Existem três formas que eu utilizo para avaliar se uma pessoa, se ela precisa de suplementação. Então, a primeira delas é a forma mais adequada, mais precisa, que são através dos exames bioquímicos, né, de sangue. Então, você vai lá no laboratório, solicita o exame necessário para avaliar, enfim, determinadas vitaminas, minerais, enfim, tá bom? Então, essa é a forma mais efetiva, mais precisa aí de saber se você realmente está com alguma deficiência. A segunda forma que eu uso é através de sinais clínicos, alertam que existe alguma coisa, alguma deficiência nutricional. Então, quando o corpo ele começa a ter um sinal clínico de deficiência, é porque já essa deficiência já vem de provavelmente de um bom tempo. E o corpo ele vai lidando com isso. O que que ele vai fazendo? Ah, não está vindo através da alimentação o que eu preciso, então peraí, eu vou pegar dali daquele tecido, eu vou retirar esse nutriente que eu preciso dali para poder fazer as minhas funções bioquímicas aqui. Um exemplo é o cálcio. E aí a pessoa vem não bebe leite, porque o corpo não está, digamos, ingerindo cálcio na quantidade que ela precisa. O que que o corpo faz? Ele começa a tirar do osso o cálcio que ele precisa. E aí chega lá perto da menopausa, ou até após a menopausa, a mulher desenvolve uma osteoporose. Então, quando o sinal clínico, que é a osteoporose, já tá ali, é porque o negócio, já essa deficiência já é de muito tempo. Terceira forma de avaliar se precisa de suplementação: a própria alimentação. Quando eu faço uma consulta individualizada, o que que eu peço? Um registro alimentar de 3 dias. Quando eu vejo esse registro alimentar, isso me dá uma boa ideia do consumo alimentar dessa pessoa, da ingestão de nutrientes dessa pessoa. Eu consigo identificar não só o hábito alimentar, mas também se existe deficiência nutricional. Além disso, ela relata algum sinal clínico que está relacionado com uma deficiência de algum nutriente, a própria alimentação da pessoa
ela é um raio-x de deficiência nutricional que pode estar acontecendo nessa alimentação. Me conta aqui nos comentários se você já chegou a apresentar sinais clínicos de deficiência nutricional. Então agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os nutrientes mais importantes aí de acordo com cada fase da vida da mulher. Então eu dividi a vida da mulher em 4 fases. A fase reprodutiva, que vai dos 18 aí aos 42 anos, a fase gestacional, fase da menopausa, que geralmente vai dos 43 aos 55 anos, e a pós-menopausa, que é acima dos 60 anos. E eu estou considerando aqui, gente, a vida da mulher na fase adulta. Então vamos lá, a fase reprodutiva da mulher, que vai mais ou menos dos 18 aos 42 anos. Então nessa fase, qual que é o objetivo da mulher? É manter a saúde, disposição, a energia, a fertilidade, né? Então, o sistema reprodutivo dela saudável, que é uma fase onde ela é fértil. Eu vou falar um pouquinho sobre quais são os nutrientes mais deficientes aí durante essa fase. Teve um estudo, tá? Realizado na revista Nutrients em 2017 na população americana, que verificou que a deficiência mais comum nas mulheres entre 19 e 50 anos foi de vitamina D e vitamina B12. Vitamina B12, gente, ela é encontrada em alimentos de origem animal, carnes, ovos. E quais são os objetivos principais nessa fase da mulher reprodutiva, então? A gente precisa pensar na microbiota intestinal. Já se viu que existe um eixo que liga o intestino com o cérebro. A conexão, na verdade, é feita através do nervo vago. Estudos recentes mostram que o perfil bacteriano, as bactérias, quando saudáveis, elas são capazes de produzir hormônios como serotonina, dopamina, catecolamina. São hormônios muito importantes que controlam o humor, bem-estar, sono. Então, se, por exemplo, você tem um intestino onde o perfil bacteriano, onde existem muitas bactérias ruins, e isso se dá pelo o excesso de consumo de açúcar, de alimentos processados. E alimentos processados, quando eu falo, gente, não é só alimentos ultraprocessados ricos em açúcar, mas que levam muito corante, muito conservante, que são químicas que o nosso corpo não reconhece. E isso faz com que o nosso corpo seja aí habitado e acabe formando aí uma microbiota doente, de bactérias ruins. E aí elas também fermentam, assim como as bactérias boas. Então essas bactérias fermentam e produzem o que? Toxinas. E essas toxinas vão para a corrente sanguínea e isso impacta também a nossa disposição, o nosso sono, a nossa energia. É muito importante cuidar dessa microbiota intestinal na mulher. Então, quais são os suplementos que geralmente eu trabalho para quem precisa melhorar essa microbiota intestinal? Probióticos e pré-bióticos. O que são probióticos? Probióticos são as cepas de bactérias. E geralmente o melhor é um mix, que eu falo que é o blend. 2, 3 tipos de bactérias diferentes. E geralmente acima de 5 bilhões de bactérias. Pré-bióticos. E o que são os pré-bióticos? São as fibras. Psyllium, por exemplo, Husk que é um tipo de fibra que você consegue comprar aí a granel ou muitas vezes em loja de produtos especializados e que você adiciona aí na água ou adiciona em receitas, que pode ajudar muito, na verdade, na saúde intestinal e a regular esse intestino. Quais são os nutrientes que impactam o sistema reprodutivo da mulher? Vitamina D. E vitamina D tem sim uma influência sobre a fertilidade da mulher. Não é só uma vitamina, ela também é chamada de pró-hormônio. Eu vou trazer um estudo aqui, né? Aconteceu em 2018, um estudo de revisão que incluiu 11 estudos e ao todo foram avaliados 2.700 mulheres e verificou que aquelas que tinham níveis adequados de vitamina D no sangue tiveram mais gestações e nascimentos de bebês saudáveis, com vida, do que aquelas que tinham baixos níveis de vitamina D. A recomendação que os estudos mostram é quando a ingestão vai de 1.000 a 2.000 unidades internacionais por dia, é que a pessoa consegue ter essas doses adequadas de vitamina D no sangue. Não existe muito estudos nessa área, mas existe já alguns estudos que mostram que pode sim, a vitamina D deficiente nas mulheres, ela impactou
a gestação. Um outro nutriente que também verificou relação com a fertilidade foi a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é um potente antioxidante que, além de prevenir o envelhecimento, ela pode ser uma auxiliadora na fertilidade. Então, um estudo em mulheres, tá, que usaram um suplemento na fertilização in vitro, tá, mostrou que aquelas que utilizaram o suplemento durante essa fertilização tiveram maior número de embriões saudáveis e gestação do que aquelas que não utilizaram a suplementação de coenzima Q10. Então, se você está tentando engravidar, talvez a coenzima Q10 seja um suplemento interessante para ser utilizado. Precisa avaliar com o profissional que te acompanha. Outro nutriente importante é o ácido fólico. Para mulheres que pensam em engravidar, ele precisa ser utilizado antes da gestação, pois ele auxilia na formação do tubo neural do bebê. Então, a recomendação é de mais ou menos 400 microgramas de ácido fólico para mulheres não gestantes e para mulheres gestantes 600 miligramas. E o ideal é que essa suplementação comece a acontecer já uns 4, 5, 6 meses antes. Muito comum nessa fase reprodutiva da mulher é a tensão pré-menstrual, que é a TPM. Muitas mulheres têm, né? Dores nos seios, cólicas, além de também mudança no humor, irritabilidade, depressão, né? Existem alguns suplementos que podem ajudar a reduzir os sintomas da TPM. Um deles é o óleo de prímula, 500 a 1000 miligramas. Ele atenua principalmente os inchaços e cólicas e dores nos seios. Outro suplemento que vai auxiliar aí sintomas comuns desse período é o DHA, geralmente de 1000 miligramas. O DHA é um ácido graxo encontrado no óleo de peixe, no ômega 3 especificamente. Ele atua principalmente na função cerebral. Ele faz parte da membrana dos neurônios, por isso ele pode ajudar a reduzir, para a redução de sintomas de tristeza, né, irritação, sensibilidade, depressão. Então, o DHA pode ajudar muito. Outro suplemento é o magnésio. O magnésio, geralmente, a recomendação ela vai de 300 a 400 miligramas. É um mineral muito importante, e muito comum, tá? A deficiência desse mineral. População, eu digo de forma geral. Na mulher, durante a TPM, o magnésio ele vai ajudar a promover relaxamento muscular, então diminuição das dores aí, e também vai ajudar no sono. A gente precisa pensar o que na prevenção de osteoporose, porque a osteoporose ela é muito comum na mulher, principalmente durante a menopausa, ela vem, né? Após a menopausa, ela é muito mais comum nas mulheres. Então, o cálcio, ideal suplementar cálcio, principalmente se você não consome muitos alimentos derivados de cálcio. Eu consumo folhas verdes. Esse cálcio que vem muitas vezes das folhas verdes, ele não é tão aproveitável quanto um cálcio que vem de um leite. O cálcio precisa ser acompanhado de vitamina D e magnésio para ser absorvido e aproveitado da melhor forma. E me conta aqui nos comentários, você já utiliza algum desses suplementos? Vamos falar agora da fase gestacional. Que fase linda, né? Eu fui mãe recentemente. Então, o objetivo nessa fase é o quê? Nutrir a mãe e ajudar no desenvolvimento do bebê, né, do feto. Alguns suplementos importantes que, na minha opinião, não podem faltar durante a gestação: ácido fólico, né, tomou antes, tem que tomar durante também. Ácido fólico de 500 miligramas a 1000 miligramas, sulfato ferroso até mais ou menos umas 300 miligramas. Por que é tão importante o ferro durante a gestação? Porque a mãe precisa estar com níveis de ferro adequado, ótimo no seu corpo, porque o bebê ele vai pegar todo o ferro da mãe, não todo, né, mas ele vai absorver muito ferro durante aí o seu desenvolvimento na barriga da mãe para estocar no corpinho do bebê, porque os primeiros 6 meses antes da introdução alimentar, o leite materno não oferece ferro para esse bebê. E muitas vezes é difícil atingir ferro só pela alimentação. Precisa suplementar. Ômega 3 1000 miligramas também eu recomendo durante a fase gestacional. Existem alguns estudos que mostram que os ácidos graxos que são encontrados no ômega 3 de origem animal, que é do óleo de peixe, que é EPA e o DHA, previnem inflamação e auxiliam na função cognitiva, tanto da mãe quanto do feto. O que alguns estudos mostram que o consumo de ômega 3 durante a gestação também previne depressão pós-parto. E outro nutriente também muito importante durante a fase gestacional é a vitamina D. Tem alguém aqui querendo engravidar?
Me conta aqui nos comentários. Ou já está grávida? Quais suplementos que o seu médico nutricionista recomendou? Vamos falar da menopausa. A menopausa vai acontecer entre 43, 44, até 55 anos, mais ou menos. Então, dessa fase da menopausa, a mulher começa a perder muita massa magra, começa a haver redução do estrogênio, o metabolismo fica mais lento, e aí ela tem uma capacidade maior de engordar. A dificuldade de queimar calorias aumenta por conta da queda do estrogênio. Nessa fase, o que é muito importante? Atividade física, sem dúvida, suplementos que vão ajudar muito a manter massa magra. Proteína, uma dieta mais hiperproteica e low carb nessa fase é muito interessante e combinada com certeza com treinamento físico. Outro suplemento interessante que eu gosto de utilizar na menopausa é a creatina. Ela vai ajudar a melhorar a força, porque nessa fase a mulher, ela fica por conta da queda do estrogênio, né? Então dá uma baixa na energia, ela fica sem disposição, aumentar a libido, tá? Suplementação de cafeína também, a cafeína tem mostrado que ajuda muito a melhorar disposição para quem treina, colágeno combinado com a vitamina C. Então, a partir dos 50 anos, a produção de colágeno ela despenca, começa a cair a produção do colágeno a partir já dos 30 anos. Nessa fase, o colágeno para a pele, colágeno peptídeo de colágeno, tá? Não é colágeno hidrolisado, é peptídeo, tipo verisol, vai ajudar muito na melhora da pele, cabelo, enfim. E colágenos da cartilagem da frango, é conhecido como o C2, também é um ótimo suplemento para as articulações. E a vitamina C, porque a vitamina C ela vai ajudar na produção do colágeno, né? Ela é responsável pela produção do colágeno, vai ajudar a diminuir a produção de radicais livres, toxinas, principalmente se você treina e treina pesado, é muito interessante fazer suplementação de vitamina C para diminuir essa produção de toxinas, né? De radicais livres que vão para onde? Vão para a corrente sanguínea, matam células saudáveis, causam envelhecimento. Outro suplemento importante nessa fase é o cálcio, combinado com vitamina D e magnésio, porque eles vão ajudar muito na questão da osteoporose. Se não existe, né, continuar prevenindo. Se existe, melhorar, né, essa densidade óssea e também vão auxiliar no sono. Então, dieta baixa em açúcar, de preferência dieta baixa em glúten, e vai ajudar muito a prevenir qualquer tipo de inflamação. Pós-menopausa é acima dos 60 anos. Um estudo de revisão realizado em 2019 mostrou que após os 60 anos, vários fatores fisiológicos são alterados e geralmente acontece uma redução na ingestão alimentar nessa fase. Consequentemente, a deficiência de nutrientes é bem comum, né? O estudo avaliou que os nutrientes mais deficientes são proteína, ferro, cálcio, zinco, magnésio, vitamina D e vitaminas do complexo B. Minha experiência e opinião profissional, a adequação da dieta, ela geralmente é possível adequar fontes de ferro e zinco. Proteína já é um pouco mais difícil, principalmente porque diminui muito o consumo alimentar nessa fase. Creatina também. Estudos mostram que a creatina também tem um impacto na função cognitiva. Ela pode prevenir aí mal de Alzheimer, Parkinson, sistema nervoso. Magnésio, vitamina D, cálcio, vitaminas do complexo B, porque vão dar bastante energia. Se a mulher é vegana ou vegetariana, precisa suplementar B12, precisa. Óbvio que vai sempre optar por leites vegetais que são adicionados, né, B12, mas tem que suplementar B12, tá? Cálcio, magnésio suplementaria também. Mulheres com doença autoimune, complexo B, mulheres atletas, antioxidantes, vitamina C, vitamina D, coenzima Q10, antioxidantes muito importantes para quem é atleta, porque quem treina muito produz muito radical livre, que são toxinas que o nosso corpo produz por conta da atividade física. É bom ter antioxidantes na dieta. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários, com certeza eu vou responder, tá? Assim que eu puder. E te vejo na próxima. Beijo!